Estamos com David McIlveen, ex-legislador na Irlanda do Norte e fundador do Amigos de Israel, do DUP. Obrigada por se juntar a nós hoje. Muitos países na Europa, neste momento, estão relatando um aumento no número de ataques antissemitas contra seus cidadãos judeus. Qual é a sua opinião sobre os desafios atuais em relação ao antissemitismo na Irlanda do Norte? Boa tarde, Bianca. Obrigado por me receber hoje. Em primeiro lugar, quero dizer que condeno totalmente o que acabamos de ver nas imagens. Esta não é a Irlanda do Norte em que cresci. A Irlanda do Norte que ainda tenho muito orgulho de chamar de lar. Isso foi um ataque nojento e desprezível contra dois jornalistas. E desejo tudo de bom para Jonathan e Nadav. E espero que eles se lembrem das coisas boas que viram na Irlanda do Norte e não definam o lugar por esse ataque desprezível. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, acho que há duas questões. Há o contexto histórico e também aos eventos mais recentes e o que vimos nos últimos anos. O contexto histórico é que, obviamente, durante o conflito na Irlanda do Norte, conhecido como The Troubles, o conflito que ocorreu lá entre os 13 anos 60 e 1998, foram formadas alianças entre o IRA e grupos bastante frágeis. A OLP sendo um desses, mas eles também se alinharam com a ETA, com os rebeldes das Farc na Colômbia. E até hoje, o Sinn Féin, o departamento do Oriente Médio deles, como eles chamam, ainda mantém conexões muito frágeis até hoje. Eu mesmo presenciei isso. Sentei em salas em Ramallah, onde havia uma relação muito próxima entre políticos do Sinn Féin e alguns dos representantes que estavam lá. Esse é o contexto histórico. O que aconteceu mais recentemente, porém, eu acho que é muito mais preocupante. Eu acho que com os acontecimentos dos últimos anos em particular, e isso não é exclusivo da Irlanda ou do Reino Unido, tem acontecido em toda a Europa, onde uma espécie de golem foi formado no centro da política, onde grupos de pessoas que antes eram em grande parte agnósticos sobre a questão de Israel e o conflito palestino, se tornaram bastante tem as redes sociais. Os feeds foram preenchidos com fotos de crianças sofrendo. E todas as coisas que têm sido promovidas ao redor do mundo, que nós vimos. Muitas das quais, claro, nós sabemos, foram completamente falsas e fabricadas por vários grupos dentro da faixa de Gaza. Então esses são os grupos que eu acho que agora estão começando a nos causar preocupação na Europa. E infelizmente eles agora se colocaram numa posição em que, mesmo que a verdade esteja começando a surgir clara como o dia diante deles, eles encheram tanto seus feeds de redes sociais com essa propaganda que vem saindo de Gaza, que simplesmente não sabem como voltar atrás nisso. E acho que estamos começando a ver um pouco disso se manifestando nas ruas agora. Sim, quero aprofundar um pouco mais nisso, porque, embora o ataque em si pareça ter sido um incidente bastante isolado, o que isso diz sobre o clima local mais amplo aí em Belfast, mas também na Irlanda do Norte em geral? Sim, quer dizer, olha, eu acho, antes de tudo, e sou realmente grato, que seus colegas continuem exibindo o VT. Porque, além do ato desprezível de crueldade, você também pode ver pelo barman, eu acho, um grande ato de bondade e tentando ajudar seu colega. E tenho certeza de que ele estava tentando ajudar. Vocês são um veículo de mídia que mostra os dois lados da história, diferente de alguns outros no Reino Unido. Então, sabe, nós elogiamos vocês por isso. Mas veja, a realidade é que existe um problema claro. Mas eu acredito que é um problema isolado, Bianca. E a realidade é que a Irlanda do Norte, de todos os lugares, sabe a diferença entre uma vítima e um terrorista. Certo? Então, sabe, nós tivemos que aprender isso da maneira difícil. E sabe, quando você olha para toda a sociedade da Irlanda do Norte, eu diria que quando você olha isso no contexto do Reino Unido inteiro, proporcionalmente à população, há muito, muito mais apoiadores de Israel do que haveria em muitas outras partes do Reino Unido, e especialmente fora da Europa. E isso se manifesta quando você dirige por algumas ruas, você vai ver bandeiras de Israel penduradas nos postes de luz. Se você entrar em muitas igrejas, vai ouvir coisas muito positivas sendo ditas sobre Israel. E eu acho que isso é algo que a gente precisa, sabe, destacar também.
Certo. Mas você também vai entrar em áreas e vai encontrar bandeiras palestinas hasteadas. E, ironicamente, houve uma jovem jornalista, há apenas alguns anos, que foi tragicamente assassinada em uma área republicana por republicanos irlandeses. Ela era uma garota de 29 anos, chamada Lyra McKee. E quando você olha para a área onde ela foi assassinada, hasteadas bem alto em todos os postes de luz, estavam bandeiras palestinas. Então, sabe, as duas coisas estão interligadas. Essa violência e os republicanos que simplesmente ainda não perceberam que o mundo ao redor deles é ótimo. E para esses israelenses, quero dizer, você mesmo apontou, há pontos positivos, há pontos negativos. Mas para aqueles israelenses que dizem que estão preocupados em viajar para a Europa por causa do aumento do antissemitismo, o que você diria para eles? Bem, antes de tudo, eu diria que entendo, eu compreendo. E certamente, quando você vê cenas como as que aconteceram em Belfast e em outros lugares, eu entendo completamente porque o povo israelense pode estar se sentindo assim. No entanto, deixe-me falar diretamente com eles. No dia 7 de outubro, vocês foram as vítimas. Vocês não foram os autores, vocês foram as vítimas. E tinham todo o direito de se defender desse ataque hediondo que aconteceu em seu próprio território. Agora, eu realmente, de verdade, acredito que as pessoas mais sensatas entendem isso e compreendem o que aconteceu. E, sabe, eu pediria para as pessoas do seu país se tranquilizarem um pouco, porque o mundo das redes sociais e o mundo real não são exatamente a mesma coisa. Agora, infelizmente, em Belfast e nas coisas que vocês viram, parte do mundo das redes sociais acabou transbordando para o mundo real. Mas posso garantir a todos os seus telespectadores que, certamente, quando se trata da Irlanda do Norte, é um lugar aberto e acolhedor para todos. E, com certeza, se os repórteres e o seu cinegrafista quiserem voltar, eu ficarei muito feliz em levá-los pessoalmente para conhecer Belfast e mostrar a eles alguns dos pontos turísticos que talvez não tenham visto. Mas, olha, sendo bem honesto, eu diria que realmente apoiamos você 100%. E, por favor, não se desanime com um pequeno grupo de pessoas que são cegas demais para enxergar a realidade do que está acontecendo. Tudo bem. David McKelvin, muito obrigada por ter vindo e por trazer sua perspectiva.